Luiz Otávio Anacleto Leandro nasceu no dia 14 de setembro de 1988. É zagueiro, já atuou pelo Icasa, Sampaio Correia, pelo Ceará. Ele que tem uma história na base lá no Rio de Janeiro, em algumas equipes de menor expressão e menor poder financeiro. Hoje nós conversamos com muita alegria com um líder nato dentro de campo e fora dele. Atualmente ainda está no plantel do Alvinegro de Porangabuçu. Nosso maestro de hoje é Luiz Otávio. Fala, campeão, satisfação de receber aqui no Maestros da Bola. Satisfação toda minha, né? Prazer imenso estar participando aqui com vocês. É uma grande honra, né? Estar conhecendo agora também o programa. Espero que a gente possa ser um bate-papo aí legal, né? E falar um pouquinho também da minha vida, da minha história, né? Que sirva também não só de exemplo, mas também de exemplo positivo, acho que para as novas gerações, né? Futuro jogadores, atletas, né? Eu acho que mais como cidadãos, né? Show de bola. E comigo mais uma vez, meu parceiro Niloncio. Rapaz, tem uma temporadazinha distante, não foi, cara? Então tá bem, macho? Tô bem, tô me recuperando. Saúde voltando ao estado normal. E o melhor remédio para quem tem esse tipo de problema que eu tive é estar no estúdio. Olha aí. Né? Na companhia assim, de grandes ídolos, a gente renova as energias, né? Porque a gente sabe que o mental vale muito, né? Não só para quem enfrentou qualquer problema de saúde, mas até para ser feliz, né? Precisa você ter força mental, é preciso você querer trabalhar isso, né? Você que é um homem de oração e de fé, sabe muito bem isso melhor do que eu. De forma que é muito bom estar aqui de volta. Que legal, satisfação. E eu fiz questão de te convidar porque sei do espaço que a gente vai ter hoje, tá? Eu estou falando com o rapaziada da TV Câmara Fortaleza, canal 7.2. Muito obrigado pela audiência de vocês. Toda semana, um novo episódio do Maestros da Bola. Também da Fortaleza FM 90.7, emissora oficial da Câmara de Fortaleza. Deixa um abraço especial para toda a equipe técnica e todos os ouvintes da mesma forma, tá? Também estamos no nosso canal do YouTube e no Spotify. Maestros da Bola CE, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. São mais de 150 personagens e a novidade é que, se Deus permitir, no segundo semestre estaremos lançando o livro Maestros da Bola, tá? Bora começar? Legal, bora. Fala pra gente aí, meu irmão, antes de se profissionalizar, por onde andava Luiz Otávio? Aliás, já era Luiz Otávio, era Luiz, era Leandro, Anacleto, era o quê? Não acho que não era nenhuma coisa, não acho que nem outra, né? Todo mundo tem aquele apelido de infância, sempre na tem, verdade, né? E lá na minha cidade, né, que é Carmo, interior do Rio de Janeiro, eles me chamavam, na verdade, eu era conhecido, na verdade, como Foca. Olha né? aí, rapaz. Porque nos tempos que eu jogava lá nas escolinhas, que eu comecei jogando, até propriamente, né, numa escolinha chamada Carmense, né, que é uma escolinha de futebol lá da minha cidade, né, eu fazia muitos gols assim de cabeça, né? Então eles começaram a me chamar de Foca, né, por conta disso. Aí eu levei esse apelido por um longo tempo, mas depois que, graças a Deus, eu me profissionalizei, aí o apelido ficou mais para a cidade mesmo do interior do que propriamente para o futebol profissional. Aí eu comecei a ser chamado, na verdade, somente de Luiz ou Luiz Otávio mesmo. Mas aí fazia o quê? Jogava futsal, subúrbio, fez base em alguma equipe? Na verdade, eu joguei tudo, né? Uhum. E a escola não tem muito futsal, né? O pessoal joga muito. Pelado no meio da rua. Na verdade, todo tipo de esporte, né? Jogou em muito campo de terra. Jogar. Então, é isso que eu ia falar. A história que eu ia contar, a minha história começou num campinho de terra, né? Uhum. Que tinha, né? Que a gente chamava lá no bairro onde eu morava, Progresso, mais conhecido como Capelinha, né? E eu morava na parte de baixo, assim, da rua. Da parte de cima tinha um campinho que 3 horas da tarde, o pessoal já começava a se reunir. Tinha um cara que levava bola, né, um amigo meu chamado Gil, sempre levava a bola era com ele e a gente começava a se reunir. Eu sou de uma família que eu tenho, na verdade, 3, né, irmãos além de mim, né, e uma irmã também. E os 3 também, às vezes, brincavam mais frequentemente o meu irmão, né, e o meu primo, que eu considero, né, na verdade, né, 2 primos que eu considero meus irmãos também, né, a gente jogava lá também.
né? E começou nesse campinho, e depois foi se estendendo para quadra, né? Tinha que fazer educação física, né? E meu pai me levou, na verdade, para essa escolinha que chamava Carmense, quando eu tinha, se eu não me engano, 7 ou 9 anos, né, de idade. Aí comecei a jogar pelos campos, né, lá da cidade, na escola, nas quadras. Cansei de pular muitas vezes, né, quadra para jogar, né, futebol, né, porque era o que eu amo, é o que eu amava fazer, que eu amo fazer, né. E lá, né, por ser uma cidade pequena também, não tinha muitos locais, na verdade, então aonde tinha um espaço a gente montava também muitas vezes, né? Hoje não tem muito isso, né? De você pegar na rua, botar o seu chinelo, montar uma travinha e começar a jogar futebol, arrebentar várias vezes a cabeça do dedo e continuar jogando. Hoje você não vê muitas vezes isso. Propriamente, né? Eu tenho os 2 filhos, né? E um tem 14 e outro é novinho, tem 1 ano e 6 meses só, né? Então, nasceu aqui, então? Foi, nasceu cearense. Olha cearense. isso, legal. Eles não vão ter isso, eu creio, né? De ter essa infância normalmente que eu tive, assim, nessa questão futebolística, né? Hoje, por conta do aumento da tecnologia, né? Que tem que saber usar, né? Você não pode atrapalhar até a infância, né? Das nossas crianças, né? E eu não tive isso, né? Então, tudo para mim, né, virava diversão, na verdade. Era aquele negócio de chovia, dava barro na rua, pegava bolinha de barro para jogar. Tudo era festa, né, cara? Nas outras pessoas, né, nas outras crianças que estavam brincando, nossos amigos que a gente fazia. Então, tudo virava brincadeira. Né? Hoje, infelizmente, você não tem mais isso, né? Então, eu acabei começando nesse campinho de terra, fui nas quadras, no campo, né? E aí meu pai e as outras pessoas também viu que eu tinha potencial, né? Foi me levando para fazer teste em alguns lugares, né? Tanto que eu cheguei a fazer o primeiro teste que eu fiz foi no Fluminense. Fiquei um tempo, fui juntamente com meu irmão, que é Paulo Otávio, que é 2 anos mais novo que eu. A gente ficou lá um tempo, né? Depois eu acabei saindo, ele acabou ficando. Ele chegou até a treinar, né, com os 2 irmãos lá, que é o Fábio e o Rafael, que é os laterais na época, né? Jogaram no Manchester. Isso, eu saí, fui pro Botafogo, aí fiz o que muitas pessoas, né, normalmente faz, menino novo, experiência nova, ainda não tem aquela experiência de saber, na verdade, né, o que realmente quer, né, da vida. Tem o sonho, mas ainda não sabe o preço que tem que pagar para conquistar ainda, né? Então eu acabei indo pro Botafogo, passando no teste, ficando um tempo lá, mas depois saudade de casa, acabei voltando, né? Abrindo mão temporariamente, na verdade, do meu sonho, daquilo que eu queria, que era me tornar um atleta, né, profissional de futebol. Depois ainda tentei no Friburguense, mas eu vi que talvez não daria certo para mim, né? Eu acho que interrompi, na verdade, um sonho. Aí falei, vou deixar pro meu irmão, né, que tinha infinitas condições, na verdade, de se tornar um atleta profissional, mas por conta de um acidente que ele acabou sofrendo. Hoje ele está na cadeira de rodas, já tem um tempo, e ao mesmo tempo que, na verdade, eu atuo como atleta, né, profissional, né, e com a base, na verdade, eu não tive uma formação que normalmente, né, deveria ter, né, que você se inicia ali com 9, 10 anos e vai até, né, você chegar ali à adolescência, 16, 17 anos, né. Eu voltei a jogar futebol assim, na verdade, e eu fui direto pro profissional, com 19 para 20 anos, num time na 2ª divisão do estado lá, Carioca, né, que era o Angra dos Reis, que foi lá que o time que eu me profissionalizei, né, aí dali eu comecei a ter outras oportunidades no mundo do futebol. E como chegou no Angra? Cheguei no Angra através de uma pessoa, né, chamada Zé Eugênio e o GG, que entraram em contato com meu pai, comigo, e não foi só eu, né? Não foi só eu. Né? Teve mais 2 amigos que foram comigo também, depois teve mais 2 que foram também. Né? Eles, infelizmente, né, também com grandes condições de se tornarem atletas profissionais, jogam até hoje, né, com grande talento. Mas, infelizmente, né, eles ficaram assim um tempo comigo, mas depois, por N fatores, acabaram não indo à frente, não seguindo, né? E aí eu comecei já, de fato,
entender, né, que era a minha grande oportunidade, mas aí já tinha mudado o cenário do Luiz Otávio, né, de 15, 16 anos, que tinha ido no Botafogo, que pediu para ir embora. Tava mais maduro. Né? Já estava muito mais maduro e também tinha um motivo forte. Pô, o desejo de se tornar atleta, né, profissional de futebol, com certeza era para ajudar a minha família, para dar um futuro melhor, porque eu cresci vendo meu pai e a minha mãe dando duro, trabalhando muito. Minha mãe trabalhava na casa de família e o meu pai trabalhava fora, mas era pedreiro, né? Então eu cresci vendo todo o esforço, na verdade, que eles faziam para sustentar uma família aí com 4 homens e uma mulher. Ainda tinha a minha avó, que ainda era, né, viva, né, que morava conosco também, né? E depois disso, né, eu tive uma certeza: eu não posso desistir mais, não. Não posso mais voltar, não. Não posso mais voltar atrás, não. Bateu aqui. Tem que dar certo. Passe o que passar, né? Porque quando eu cheguei lá foi muito difícil. Se imagina, se hoje, na verdade, o futebol do jeito que tá, hoje os recursos, muitas vezes que você tem, imagine, isso aí nos anos... normalmente há 10, 20 anos atrás. 20 anos atrás, 2005. Entendeu? 17, 2009, 2009, né, você na tinha verdade. 2009. praticamente 20 anos. Entendeu? E aí, imagine, né? Quando eu cheguei lá, né... Os caras levaram pra gente... Os quartos estavam todos cheios. Quando a gente chegou, a gente teve que dormir. Na verdade, do lado tinha um quarto assim. Aí tinha um banheiro do lado e tinha um corredor. Eu botei o colchão ali e dormi nesse corredor. Nesse tempo existia muito disso. Fiz isso. Mas aí, à medida que as pessoas iam saindo ou iam sendo reprovadas, né? Aí eu fui, daqui a pouco, eu tava no corredor, já fui pra dormir do lado da cama ali, mas ainda no chão. Né? Mas você vê como é que as coisas, na verdade, evoluem e também eram planos, na verdade, de Deus sobre a minha vida também, né? Que daqui a pouco eu já fui para um quarto que tinha mais pessoas, mas já estava na cama. Aí, no final, eu terminei, graças a Deus, lá no Angra, dormi num quarto que eram 4 pessoas só, porque tinha um quarto em cima que era dos seletivos, na verdade, né? Que tinham 4 pessoas só. Foram passando, foi chegando outros jogadores, como eu estava ficando, então eu tive esse privilégio, na verdade, né? Porque tinha quarto, né?Esse quarto era embaixo, era um banheiro para quase 15 pessoas. Agora, na parte de cima, tinha um banheiro que aí era para menos pessoas, 10, né? Normalmente. Então, eu tive que passar por N dificuldades, na verdade, né, para pegar e enfrentar. E muitas vezes as pessoas acham que jogar ou se tornar é muito fácil, atleta só tem coisa fácil. Escuta, fácil. Luiz, e essa tua base passageira te fez falta quando você te profissionalizou? Você atropelou por um projeto de vida, mas você sentiu alguma... Eu digo tecnicamente, quando você entrou no campo, que viu os outros caras jogando, que determinados fundamentos faltou para você, ou você era tão bom, tão objetivado que não percebia isso e atropelava as coisas? Eu acho, né, eu sempre penso assim, quanto antes você adquire conhecimento, né, e você consegue desenvolver, né, o que eu vim desenvolver depois, teria me ajudado, com certeza. Porque eu posso falar de uma coisa, de uma brincadeira até que os caras fizeram comigo. Pô, Luiz, você é ambidestro e tal. Aí eu falei, pô, eu tive que aprender, né, a trabalhar com a minha perna esquerda, porque é necessário, né? Não que seja uma deficiência, muitas vezes, do cara que é destro não saber trabalhar com a perna esquerda. É muito difícil você encontrar um zagueiro que joga, na verdade, pelo lado esquerdo, igual eu jogo, né, e trabalhe bem com a perna esquerda. Entendeu? Então, se eu tivesse aprendido isso tem deles que tem a perna esquerda e nem sabe. Exatamente. Mas eu vejo muito isso. Verdade. Né? Já estou no futebol já há um tempinho, eu vejo muito isso. E se eu tivesse aprendido isso lá atrás, com certeza eu teria sido desenvolvido e teria, né, me capacitado muito antes. Entendeu? Ou teria desenvolvido, né, o meu futebol, né, muito mais do que eu desenvolvi, né, e teria demorado, na verdade, menos tempo. É aquele negócio que, tipo, que quando você vai fazer uma coisa, mas você ainda não sabe, né, aí você precisa, na verdade, né, aprender, desenvolver. Se eu chego num determinado
clube, né, com aquilo que o cara tá ensinando lá, mas só que eu consegui aprender ali atrás, eu vou chegar lá, vou ter muito menos dificuldade. Você vai dar aula. Então, Né? Então, isso aí teria me ajudado muito, certo. não só no Ceará, mas em outros clubes, na verdade, onde eu fui passando, né, nos desafios, na verdade, que eu fui tendo, né, e teria me ajudado, porque hoje, para você ser um atleta, né, para você de alto rendimento, né, e jogar, na verdade, em alto nível, né, você chegando num lugar ou num determinado clube, igual eu cheguei aqui no Ceará, já tinham pessoas já consolidadas e você normalmente brigar por a posição para jogar, você não pode ser igual ao outro, entendeu? Você tem que ter algo diferente, né? E eu acho que isso aí foi uma coisa que eu pensei, eu tenho que desenvolver isso aqui, porque o meu companheiro muitas vezes não faz da forma, muitas vezes, que eu sei que eu consigo fazer. Você tinha que compensar, né? E fazer a diferença nesse sentido. Exatamente. Eu acho que eu pensei nisso. Então, teria me ajudado com certeza muito se eu tivesse feito uma base progressiva num determinado lugar. Eu acho que teria desenvolvido o meu futebol, então o talento que Deus me deu com muito maior velocidade, eu acho, eu creio. É tudo dentro do processo. E Luiz, aí do Angra foi pro São Paulo ainda ou não? Já veio direto pro Icasa? Teve algum clube antes do Icasa? Do Angra, na verdade, eu fiz... Você vê como é que as coisas são difíceis, né? Na verdade. No Angra, quando eu cheguei no Angra, né, ganhava, acho que um salário mínimo, né? E o campeonato inteiro, praticamente, eu não joguei. Não? Uhum. Não. Porque tinha jogadores... Era muito novo, tinha jogadores mais experientes, e naquela época... Pouca ou nenhuma bagagem, né? Exatamente. Ninguém conhecia o Luiz Otávio, né? Era um menino, né? Então, ele pode esperar e tal. E então eu não joguei. Aí o time tava para cair para a 3ª divisão. Ixi. Aí, né, nesse quadrangular da morte, que os caras mandaram os medalhões que estavam jogando tudo embora, porque aí era para enxugar e acabar não ter custo, foi aí que eu joguei. Foi aí que eu joguei, me destaquei, o time não caiu. Aí no outro ano, né, que foi começar a pré-temporada, aí eu já comecei assim, o Luiz Otávio é ele e mais um, entendeu? Ali na zaga. Já comecei de forma diferente. Mas aí eu joguei 3 jogos, né, e na verdade veio um empresário. Até o momento eu não tinha empresário. As pessoas que me levaram para lá não eram empresários, eram conhecidos, na verdade, da minha família, e viram que eu tinha talento e me levaram para lá assim, entendeu? Me deram o suporte que eu precisava. Né? E eu fui regido assim ali pelo clube, era direcionado pelo clube mesmo, mas depois, né, eu vi jogando 3 jogos, né, apareceu um empresário, que é meu empresário até hoje, né, que é o Roberto Gilvaz, e ele pegou e me levou para Portugal assim, logo em seguida, entendeu? Fui no Nacional, que foi minha primeira experiência internacional, nunca tinha andado de avião, né? E aí ele pegou e me levou para lá cheio de medo. Peguei 8 horas lá para Lisboa, depois mais 1h30 para a Ilha da Madeira, para Funchal, né? E tive o privilégio assim de os caras sempre falavam, né? Era um maior orgulho para eles, aqui foi formado Cristiano Ronaldo, né? Os caras sempre falavam isso e foi minha primeira experiência assim, foi muito difícil, né? Largar de novo, né? Minha família ficar longe. Tão pertinho, né? Você voltou e agora no outro continente, no outro país. Aí, né, aquele negócio do motivo forte, né? De eu entender e compreender, estando mais experiente, né? Aí fiquei lá, tive uma boa experiência lá, assim, né? Fiquei uns 2 meses lá, né? Porque lá é diferente daqui a época lá. Do futebol, né? Do futebol. Eles param em maio, que eu fui em abril, mais ou menos. Abril, março, março. Né? Aí eles param em junho, no final de junho. Aí eu fui e voltei. Na temporada, né? Aí nisso que eu voltei, tava para voltar para lá, mas acabei não voltando, porque meu empresário eu achei que ele tava demorando, na verdade, naquela ânsia, caraca, vai dar certo, porque eu cheguei até a conversar com um presidente lá. O presidente falou que queria contar comigo e tal, né? Mas como as coisas mudaram, eu acabei acertando hoje no Madureira para jogar o Carioca, Campeonato Carioca, né? Daquele mesmo ano, né? Daquele mesmo ano não, na verdade tinha passado, né? Eu ia jogar o Brasileiro Série D, né? E depois o outro ano eu ia jogar o Carioca, era um contrato de 2 anos, né?
E aí eu já ia ganhar, eu acho que 3 salários. Na hora, antes de aceitar, de ajudar minha família, eu aceitei. Uma pessoa que me ligou foi o próprio presidente, né, na verdade, né? Que pegou e me ligou, né, através de uma pessoa lá do Angra. Eu nem falei nada com o meu empresário. Foi o maior erro, acho que eu cometi, né, no erro futebolístico que eu tive, né? Eu acho que na questão de caráter meu, eu tinha um empresário, eu passei por cima às vezes da conversa que eu poderia ter com ele, mas da ânsia, era menino também, né? E acabei indo pro Madureira, e quando eu assino com o Madureira, ele tinha uma proposta para mim ir pro Grêmio Prudente, eu acho, na verdade, que era o Grêmio Barueri, que era para jogar a primeira divisão do Paulista, e estava no Brasileiro também daquele ano. Lógico que com certeza talvez eu não chegaria jogando, mas estaria no grupo. Entendeu? Verdade. Aí ele falou: não, Luiz, mas não faça isso não. Me aconselhou, me mostrou como é que eram as coisas, né? E eu fui aprendendo assim, errando, né? Falhando, né? Fui evoluindo, fui amadurecendo assim as minhas decisões e as minhas tomadas, né, de atitude. Lógico que naquele tempo também eu não conhecia o Senhor, Deus, né, como eu conheço hoje, para pegar e ter um direcionamento. Hoje tudo que eu vou fazer eu coloco Deus na frente. Para vir aqui eu orei, né, para saber o que falar, né, como me posicionar, né, ser autêntico nas coisas que eu falo, falar com verdade, com sinceridade, com autenticidade, né, na verdade, porque aquilo que você vive te dá autoridade para você falar daquilo, né? Eu não gosto de, às vezes, estar fantasiando, na verdade, as coisas, né, porque eu não sei como acontecer, porque eu não tive a experiência, não vivi daquele jeito, né? E aí eu acabei acertando, né, no Madureira. A gente subiu naquele mesmo ano lá para a Série C, sendo vice-campeão naquele mesmo ano. Aí você jogou? Joguei. No Madureira eu joguei, né? E aí no outro ano também, no Carioca, a gente fez um bom Carioca, foi campeão da Copa Rio. A gente chegou até a estar ganhando 3-0 do Flamengo, ainda deixamos empatar aquele jogo. Fizemos mais difícil, né? Mas tudo bem, né? É um jogo que eu me recordo até hoje, né? Que era Thiago Neves, né? Ronaldinho Gaúcho. Jesus. No Flamengo, timaço, assim, né? Naquela época. E a gente deixou os caras empatar. Mas a gente estava muito bem no campeonato, tanto que a gente foi campeão, digamos assim, do interior. Né? E saindo de lá, eu fui para o Macaé no ano seguinte, porque me ofereceram, na verdade, uma proposta que era o dobro da renovação do Madureira. Aí foi mais questão financeira, né? Aí acabei indo para lá, joguei o Carioca lá, fui para o Atlético Paranaense, onde eu não tive uma experiência assim muito boa, porque eu não consegui, né, jogar lá. O time tinha caído para a Série B no ano, e então foi muito difícil, trocaram muito de treinador, né, eu não consegui jogar. Eu voltei, todos esses times que eu fui, na verdade, né, tinha contrato com o Angra, eu renovava no Angra e ia emprestado, na verdade, para esses times, né? Então, eu acabei não tendo experiência lá, eu voltei pro Angra para fazer o condicionamento físico, entendeu? Para entrar 2013, né? Que foi em 2011, 2010 Madureira, 2011 Madureira, 2012 Macaé, aí em 2013 eu fui pro Icasa. Que foi onde a gente fez aquela campanha. Aí falou foi Icasa, vamos se treino todinho. Quem foi que trouxe pro Icasa? Foi o empresário? Foi o meu empresário mesmo, né? Ele pegou 2013, né, cara? 2013. Quase chega na Série A, né? A campanha espetacular. Foi 2013, eu tava em casa, primeiro dia do ano, na verdade. Né? E ele me liga: Luiz, você vai ter que viajar. Eu falei: caraca, velho, agora? Agora, né, você tem que se apresentar lá no Icasa no dia 2. Porque como eu moro no interior, eu tinha que pegar um ônibus, na verdade, para chegar no Rio, que dá 3 horas, na verdade, de viagem de ônibus, para depois pegar o voo. Então eu arrumei minhas coisas lá, ele me ligou à tarde, de madrugada eu saí, 2 e pouca da manhã, cheguei no Rio de manhã, já peguei o voo e me apresentei na parte da tarde no Icasa. Aí como eu vinha treinando já, como eu falei que tinha para manter, eu já cheguei no Icasa também, naquele ano já cheguei jogando, eu treinei 1 semana e já fui pro jogo. Né? E graças a Deus eu tive um ano mágico ali. Qual foi a tua impressão quando chegou em Juazeiro, em termos de futebol? Você não conhecia o futebol do Ceará, do Icasa, do interior, principalmente do Icasa? Não. Nenhuma referência você tinha? Não tinha.
Nenhuma. A única coisa que eu sabia era que era uma grande oportunidade, porque eu iria, na verdade, jogar, né, o campeonato estadual e ia jogar a Série B, né? E eu tinha 1 ano, né, na verdade, de contrato. Então, meu pensamento sempre era dar uma estabilidade, né, para minha família, entendeu? Pô, eu tenho 1 ano empregado. Tem 1 ano para mim, daqui a pouco, né, prorrogar, na verdade, esse contrato para ajudar a minha família. Meu pensamento sempre, né, foi focar, né, em ajudar, na verdade, a minha família. E foi o ano, eu acho que tão abençoado, 2013 para mim, lá no Icasa, que foi o ano também da minha conversão, na verdade. Foi lá que eu me encontrei. Não foi pelo Padre Cícero. Foi lá que eu encontrei Jesus Cristo, me converti, né, comecei a conhecer, né, comecei a ir à igreja. Porque quando meu irmão sofreu um acidente, né, lá tem, na minha cidade, né, tem uma padroeira, né, Nossa Senhora do Carmo, e aí tem uma igreja gigante. Na verdade, eu era católico antes, né? E aí eu falei, ó, se o meu irmão voltar a andar, né, eu fiz uma promessa para mim mesmo, né, e para Deus, né, pedindo que eu ia subir os degraus lá, né, da escadaria inteiro, né, de joelho. Igual normalmente você vê o jogador atravessando aí, né, de joelho. Aí eu fiz esse pedido, né? Mas aí lá eu peguei, né, comecei a frequentar uma igreja que era perto da minha casa mesmo, né, e comecei a ter contato, na verdade, com a Bíblia, né, criar uma rotina de leitura. Isso lá que você fala em Juazeiro? Isso, Juazeiro. Qual era o bairro da igreja? Eu morava perto do shopping que tem ali. Sei. Não, a Lagoa Seca eu fui morar depois. No estadual eu morava nesse bairro perto, mas depois eu fui morar exatamente na Lagoa Seca, quando começou o estadual. E a gente tinha um bom time naquela época, a gente pôde fazer um bom, né, campeonato. Deixa eu dar uma de João Paulo. Um grande jogo pelo Icasa. Eita. Que você lembra? Um grande jogo pelo Icasa. Caramba, ó, eu vou te falar que tiveram, assim, vários, né? Mas um que eu lembro, assim, e recordo bem, foi... No estadual foi contra o Guarani de Juazeiro. Entendeu? Que a gente acabou vencendo o clássico lá. Por, se eu não me engano, 2-0. Eu abri, na verdade, o placar. Né? Até, na verdade, fiz uma dancinha nesse dia aí com alguns amigos. Tal. Não era de fazer muito dancinha, mas eu estava tão empolgado. Eu fiz um grande jogo, uma grande partida, né, nesse dia. E também no Brasileiro teve um jogo que eu joguei muito assim, né? Que os caras falaram, não é possível e tal. Foi contra o Palmeiras. Tanto lá, né, no jogo que a gente ganhou o Palmeiras, quanto aqui em São Paulo também, no jogo que a gente perdeu do Palmeiras, que os caras do Palmeiras e empresários, nesse dia, choveu empresário, na verdade, atrás de mim no hotel, né? Fizeram, na época tinha aquela empresa que era chamada Dix, né? Não sei se tem ainda ou se é o mesmo nome, né? Mas tive muitas propostas depois, da verdade, dessa partida, né? Para deixar meu empresário, assinar com a empresa, entendeu? Que foi lá e eu infelizmente, na verdade, eu peguei e declinei, né, na verdade, da proposta que eu tive, né? E até falei que ia pensar. E hoje também, graças a Deus, uma coisa que eu sempre aprendi com meu pai, né, e com a minha mãe é a questão de honestidade, de caráter. E lá atrás eu já tinha cometido um erro, né, de tomar uma decisão sem consultar as pessoas, muitas vezes, que eu considero que tem autoridade. É a questão do empresário que você falou, que você passou por cima dele. Exatamente. Eu falei, eu não vou fazer isso duas vezes. Né? Graças a Deus eu consegui lembrar disso e não tomei nenhuma decisão, na verdade, precipitada. Você está conversando, ouvindo Luiz Otávio, ele que é zagueiro do Ceará, está batendo um papo com a gente aqui, tá? Um abraço para todos que estão na TV Câmara Fortaleza e também na Fortaleza FM 90.7. Deixa um abraço especial para Jonathan Vieira, meu parceiro, muito obrigado. Craque, viu, do Racha lá, ele é fera. E também o Cristiano Barroso, essa turma que está nos acompanhando. Tá no YouTube? Deixa nos comentários aí uma dúvida, uma pergunta para o Luiz Otávio, para a mesa também. Se inscreve no canal, hypa o vídeo e também deixa seu like, tá? A turma tá pedindo Ceará, certo? A turma quer saber do Ceará, lógico, né? Mas, deixa eu só, antes de entrarmos no Ceará, fala para mim como é que foi a tua experiência no Maranhão. Foram 3 anos,
mais de 100 jogos, eu acho, ou quase isso, pelo Sampaio Corrêa. Cara, minha história e minha experiência, eu creio que no Sampaio também foi maravilhosa para mim, né? E eu creio que pro torcedor lá também, eu acho que tudo que eu faço eu tento sempre entregar o meu melhor, tento sempre fazer com muito amor e com muita dedicação, respeitando, né, todo mundo, né, do menor até o maior. Eu cheguei lá, né, já no meio quase assim para disputar o estadual, né? Você saiu do Icasa para lá? Isso, do Icasa não. Eu fui do Icasa e acabei indo jogar o Paulista pelo Linense. Linense. Né? Aí do Linense, o Campeonato Paulista, aí eu acabei indo pro Sampaio. Sabendo também que quando eu acertei com o Sampaio, eu quase vim pro Ceará, na verdade, em 2014 já. Ah, é? Já tinha essa negociação? Mas só que teve, né? Mas só que eu já tinha dado a palavra, o meu empresário também já tinha dado a palavra pro presidente lá, pro Sérgio Frota, né? E eu acabei indo pro Sampaio Corrêa, né? E chegando lá, assim, a gente fui campeão estadual, né? A gente fez uma Série B lá em 2015, né? Muito boa, assim. Não comecei já de cara jogando também, não, né? Fui jogar, se eu não me engano, já na 18ª, 19ª rodada do primeiro turno, se eu não me engano, por conta até de uma infelicidade, de uma lesão de um companheiro meu, né, zagueiro, mas também, depois que eu entrei, também não saí mais. Né? Eu acho que foi por isso, graças a Deus, construí uma história bonita lá. Né? Tenho mais de 100 jogos lá também. Então eu consegui ter uma sequência não só, né, de jogos, mas também de performance boas, assim, que eu despertei interesse de vários clubes também, como estava lá. Mas sempre eu optei, na verdade, por honrar os meus contratos, na verdade. Eu sempre faço isso, né? É uma coisa que eu tenho aprendido ao longo dos anos também. Né? Quando eu tenho a proposta, eu sempre priorizo o lugar aonde eu estou. Né? Assim como aconteceu lá, assim como aconteceu, na verdade, no Icasa, em outros lugares, aconteceu no Sampaio e também aqui no Ceará, eu sempre optei por honrar os meus contratos. Né? A não ser que o time não vai, Luiz Otávio, não vou mais te querer, você pode pegar. Aí ele está deixando a porta, na verdade, aberta, mas a partir do momento que o clube, na verdade, demonstra interesse, a minha prioridade sempre é manter o meu contrato. Assim eu fiz, eu construí a minha história, na verdade, assim porque eu tive uma oportunidade em 2016, que foi o ano que, infelizmente, o Sampaio, né, acabou caindo, né, que o Santa Cruz na época estava na Série A e eles fizeram uma proposta para mim tentadora, né, a nível, né, salarial e a nível de contrato também, né, e eu acabei também não aceitando, né, e vocês sabem que esse ano eles acabaram ainda caindo, se eu não me engano, Santa Cruz acho que acabou caindo para a Série B. E também nesse mesmo ano eu tive a minha proposta também da Chapecoense também para ir para Chapecoense e acabei não indo. E se eu não me engano também foi o ano do acidente, né? 16. Eu acho, se eu não me engano também da Chapecoense, né? Então eu construí uma história muito legal lá com um torcedor assim de troca, né? Porque eu sou um cara muito, na verdade, intenso, né? Eu costumo, né? E busco fazer o quê? Cara, eu tenho que jogar, na verdade, como se eu fosse um torcedor também do clube. Eu tenho que encarnar, eu tenho que vestir a camisa. Muitas vezes as pessoas dizem, né, que não existe esse amor, na verdade, pelo time, né, às vezes pela torcida. Mas não é só o amor pelo time, pela torcida. Eu acho que é o amor pelo aquilo que você faz, entendeu? Eu acho que é isso que eu busco colocar em prática. Fazer o seu melhor, porque, né, você está carregando o nome de cada torcedor. Não só, né, primeiramente, claro, sua família, né, mas também de cada torcedor. Eu acho que é por isso que eu tenho essa troca, essa interação muitas vezes com os clubes, né, com a torcida, na verdade, com a camisa, na verdade, que eu tenho vestido durante esses anos, graças a Deus. Eu sempre fui bastante assim honesto, né, e regular, né, com tudo que eu faço, na verdade, e com os clubes também que eu tenho vestido
também a camisa com um torcedor, né? E eu tenho esse reconhecimento, eu acho, que muito por conta disso também. E eu tenho muito na consciência, na minha cabeça, cara, tem que sair na rua, eu tenho que sair com a cabeça tranquila, eu não posso pegar e sair na rua, o cara ficar me xingando, não. Isso É que cruel, né? Tem que dar conta dentro de campo, ficar pensando fora. Isso que você está falando reflete a mensagem que eu recebi aqui, né? Eu compartilhei. Aí disse aquele meu amigo Armando, torcedor do Ceará. Ele diz assim: esse é bom jogador e é um cidadão. Quer dizer, Legal. é uma pessoa que se entrega, que veste a camisa, que entende o processo do que é ser jogador de futebol. Não é só ganhar dinheiro. Você tem que ter uma identificação. A identificação com a bola você já tem. Quem te paga é o clube, é quem você deve entregar, é o clube e ao torcedor. E também antes disso, até antes disso, a gente nunca conversou a respeito disso. Eu tive recentemente com você lá em Parangabuçu, acho que você não lembra, estava Nicásio, Nicásio Anacleto. É irmão do Nicásio. E até comentei com você, né? O Zin, que foi vice-presidente do Icasa do seu tempo, né? E ele sempre comentou comigo, quando vimos jogar aqui, disse, é um injustiçado no futebol. Isso não é jogador para o Nordeste. Porque não só joga bola. É um sujeito decente, honesto, que se entrega. Mas a gente sabe do que é que existe dentro do futebol, né? Não basta ser só isso, né? Você tem que ter um empresário com trânsito em vários lugares para você sair e alçar voos maiores. Porque não basta hoje ser bom jogador, você tem que ter um bom empresário também. Sim. E tem jogador que nem é bom e tem um bom empresário, e você sabe. E quem está no meio, como você está, conhece esse tipo de processo. Esse O Nordeste tipo de ganhou o Luiz Otávio, então, né? Hã? Nós ganhamos, né? Ganhamos. O Icasa, Nordeste foi... O Icasa acabou quando ele saiu. O Icasa acabou. Foi declinando. Foi declinando. Porque esse tipo de comportamento é que ele agrega, é que ele traz para junto do grupo, né, o sentimento de entrega e de construção, né, de resultado. E isso vai formando uma barreira, né, para crescer todo mundo junto. Quando você não tem jogadores, e eu lembro que no Icasa tinha um jogador desse estilo, né? Gostava de jogar, gostava, fazia gol, fazia, mas fora de campo não era atleta. E isso perturba muito o grupo, você tem que ter dirigente de pulso forte. É muito difícil fazer futebol hoje com tanto dinheiro, porque hoje é dinheiro demais para um salário de um jogador de futebol. Ah, mas o risco é grande. Quanto maior o risco, o lucro é maior. Mas são quantias exorbitantes. Não é nós, não estou falando nós aqui do Nordeste, não. É do Brasil e do mundo, do lado rico e do mundo. Quer dizer, o cara ganhar 1 bilhão no contrato, né, para 2 anos, é dinheiro muito. Eu acho que isso mexe muito com a cabeça, principalmente de quem nunca teve muito dinheiro. Eu não sei, dependendo do acompanhamento, se tiver uma estrutura familiar, uma assessoria forte, né, de educação financeira, social, porque mas é difícil, você cresce na classe social muito rápido. Exatamente. E ainda tem quem pense que você ter dinheiro é um cara rico. E uma coisa não tem nada a ver com a outra. Tempo, cara. Não dá nem então, tempo assim, é um processo que deve ser formado. A sua história de luta para chegar a ser jogador de futebol é em cima de verdades, né? Você teve a oportunidade, não conseguiu. E isso mexeu com o teu orgulho. Eu voltei com saudade da minha família, voltei para casa. Agora, nessa outra segunda fase, eu disse, eu não posso mais voltar. Pela mesma família. E o motivo é esse. Tem que dar certo por causa da minha família. Tem que dar certo. Tem que dar certo. Eu conto sempre uma historiazinha que lá na NASA tem um painel que diz que tem um desenho de uma abelha. E dentro da aerodinâmica, a abelha jamais poderia voar. A NASA trabalha com foguete, né? Por quê? Porque ela tem o corpo maior do que as asas. Então aquela asa não pode dar suporte para que ela voar. Só que a abelha não sabe disso. A abelha não sabe disso. E ela voa. E ela vive, e ela faz. Então, certos conhecimentos é melhor que a gente não tenha. Quando eu internalizo que vai dar certo, eu vou errar a primeira vez, a segunda eu não vou mais errar. Então, assim, é preciso que muitas vezes até você desconheça do assunto, mas eu quero. E quando você quer, tem gente que vai te ajudar quando vê que você não pode conseguir. Esse seu empresário, por exemplo, você pisou na bola, ele foi para cima de você? Não. Ele te perdoou, ele te deu a mão, vamos para frente. Orientou, né? Deu vamos para frente. E tal. Quer dizer, no futebol você sabe que é um ambiente complicado e é difícil você viver só em cima de verdades. Mas para quem quer, e principalmente para você que diz que se converteu um homem de Deus, está sempre na frente, você vai sempre vencer. E vencer não significa só ter vitórias, ter conquistas, né? Muitas vezes é preciso perder para cair, bater a poeira, aprender a ir para frente. Luiz, chegamos no Alvinegro de Porangabuçu. Como é que foi essa negociação, cara?
Então, na verdade foi um pouco difícil, né? Porque, como eu falei, e como você também me perguntou, né? Eu tinha um carinho, e tenho, né? Na verdade, né? Um carinho muito grande, né? Pelo Sampaio, né? Foi o clube que me abriu as portas, né? Me deu oportunidade. E saí de lá, né? Por conta de um decesso, né? Mas eu orei a Deus, percebi que era um momento também, muitas vezes, de sair, né? E quando veio a proposta do Ceará, que era um clube também que eu sempre pensei, na verdade, quando eu vinha jogar, até propriamente pelo Icasa, eu falei, um dia, não sei porquê, mas eu falava, um dia eu vou jogar nesse time aí. Muito por conta, na verdade, do torcedor de pegar o estádio, né, cheio. Espetacular. Né? E era o que eu imaginava, o que eu queria, né? E aí quando chegou a proposta para mim, né? Eu, na verdade, eu vim ganhando menos do que eu ganhava. Eu aceitei até ganhar menos do que eu ganhava no Sampaio. Eu ganhava muito mais, né, no Sampaio, porque eu fui valorizado por conta das propostas, na verdade, que ia chegando para mim durante as temporadas, né? Então eu vim ganhando menos. Isso foi em 17, não foi? Isso, 2017, 17, quando eu cheguei aqui. E aí eu chego desacreditado, porque estava vindo do Sampaio Corrêa, de um time que tinha caído, né, para a segunda divisão. Né, o Ceará, naquele momento, também não se encontrava, né, muito bem. Né, então, eu sabia que estava vindo por um desafio muito grande, mas, né, eu falei, vou ir para um lugar para somar, junto com meus companheiros, né, novos, e para buscar fazer história. Mas eu nunca, nos meus melhores sonhos, né, eu ia confiar e acreditar que eu ia construir o que eu tenho construído aqui. Né? E muito por conta, né, de tudo que eu acabei de ouvir, né, aqui, né, de verdade. Né? Eu comecei a entender, na verdade, quando eu chego ao Ceará, não no primeiro ano, não no segundo, não no terceiro ano, não no quarto, né, mas propriamente, né, depois de alguns anos, assim, de 5 anos, eu vou dizer, né, o que de verdade era o Ceará, como o Ceará funcionava, né, quem eram as pessoas que estavam ali, né, e o quanto, na verdade, eu deveria me importar. Por quê? Se eu venço, minha família vence, a minha família vence, minha esposa vence, meu filho vence, e eu comecei a entender isso. Se eu perco, todo mundo perde, né? Então eu comecei a me preocupar mais, né, com trabalho, com dedicação, com determinação, né, sobre quem chegava ao clube, na verdade, né, para encarar da mesma forma, né, que eu encaro também o meu trabalho, né, o dia a dia. E eu comecei a colocar isso, mesmo que, pô, Luiz Otávio é chato com isso. E muitas vezes, né, quem tá de fora, né, às vezes, pô, fulano não faz isso, o ciclano não faz isso. Não, a gente faz, a gente só no externo, na verdade, muitas vezes o que, na verdade, é feito. Mas sempre construindo, né, a história, na verdade, da minha chegada, né, com muita verdade e honestidade, entrega, entendeu? Uma palavra que eu sempre falo e que eu até eternizei para mim era nunca negociar com o esforço que eu tinha que fazer para alcançar os objetivos, na verdade, que eu tracei, que eu queria, né? Então, passei por várias coisas aqui dentro do Ceará na chegada, né? Não comecei, como eu falei, não comecei jogando, fui jogar depois, foi logo num clássico contra o Ferroviário, que a gente ganha o jogo de 1-0, e aí foi a mesma história, na verdade, do Sampaio e nos outros lugares onde eu passei. Né? Entrei e não saí. A não ser por conta, na verdade, de alguma lesão que eu não estava dentro do campo. Aí eu comecei a tratar o Ceará como minha segunda casa. Entendeu? Comecei a tratar o Ceará como minha segunda casa, me dedicar. Né? Quem passa, né, no dia a dia lá sabe como é que eu sou, né, como pessoa, como é que é o Luiz Otávio, e pode falar com um pouco mais de autoridade como é o Luiz Otávio, né, no dia a dia, né, como é com ele como pessoa, né, que muitas vezes as pessoas conhecem só a parte, que é o Luiz Otávio ali dentro de campo, né, buscando entregar e tal. Da mesma forma que eu sou no campo, eu também sou no dia a dia, mas só que no dia a dia eu sou um pouco mais brincalhão, né? E tem que ser. Eu só queria saber de você 2 coisas. Primeiro, uma declaração. Eu não sei se é o Matheus que faz, se é a equipe dele. O Ceará divulga nas redes sociais, eu acho que é você que comanda,
E você fica ali com a câmera e o pessoal chegando e você brinca do look. Não sei se é você que faz, né? Eles fizeram, o Ceará fez. No dia eu cheguei e pegaram a gente de sofá. Pois é, aí fica aquela descontração ali, né? Pega chega e tal, faz uma brincadeirinha da roupa, do boné. Não tá legal, você tá brega. A gente percebe claramente nesse tipo de atitude de divulgação que o time tá bem, né? O time tá bem. A gente percebe naquelas brincadeirinhas um entrosamento, uma satisfação, uma felicidade. Isso transparece para o torcedor, né, que o grupo está unido, está buscando, né? Mas a gente sabe que os outros times também buscam. E aí, dentro dessa felicidade que eu sinto, que é de momento, me vem aqui uma lembrança quando caiu para a Série A, para a Série B agora, recentemente. Como você é um cara autêntico, que não foge da raia, e você sempre se expressa de maneira verdadeira, como é o sentimento, como foi o sentimento de Luiz Otávio com relação não só a você, porque você já percebeu, ao grupo, né? Porque eu sei que não é fácil você enfrentar um ambiente de derrota. Você perder uma partida, acho que faz parte. Agora, você cair de uma série para outra, né, é uma tristeza profunda. E aí, conforme você disse, perde o atleta, perde a família, perde o torcedor. Como é que enfrenta esse clima no vestiário? Né? Quando volta para Fortaleza rebaixado, quando tem que treinar no outro dia. Eu sei que não tem outra saída, reagir e partir. Mas eu quero saber de você, qual é o teu sentimento no grupo, sabe? Porque, é claro, todo mundo vai buscar a mesma coisa, mas não conseguiu. Não vamos atrás de saber do problema, por que não conseguiu. É a sensação que você enfrenta aquele ambiente triste, né? E você já deve ter vivido isso, eu estou falando apenas desse, que é o mais recente. Mas teve outros, né? Que, afinal de contas, para ser feliz tem que sofrer. Para ganhar tem que perder. Porque nem sempre, como eu disse, ninguém só aprende ganhando, aprende se perdendo também para construir novas vitórias. Como é que tu pode expressar, falar para a gente desses momentos, né? Já que você tem uma larga experiência dentro do Ceará, estou falando especificamente do Ceará, derrota você teve em outros cantos também, para tentar passar para a gente qual o sentimento que você tira quando você chega aqui e encontra aquele ambiente. Rapaz, fica até difícil, na verdade, de encontrar assim, tipo, a palavra certa, né? Certa para dizer o que eu senti, na verdade. Porque o Ceará, na verdade, pelo tempo que eu tô aqui, me tornou, na verdade, né, me fez uma pessoa muito mais sensível em todos os sentidos, né? Seja dentro de casa, com a minha esposa, com os meus filhos, né? Com as pessoas, né, que estão à volta de mim, que eu tenho a oportunidade de compartilhar o mesmo ambiente que eles no dia a dia, né? De sentir, né, na verdade, a dor do outro. E é naquele dia, na verdade, que cai, você pensa em cada torcedor, na verdade, né? Por quê? Você vai pensar, pô, o Ceará caiu para a Série B. Eu, sinceramente, eu pensei, tô falando de verdade, de coração para você, porque quando o estádio tá cheio, você vê o quanto de pessoas que são abençoadas. Verdade. Quantos ambulantes, muitas vezes, que ficam lá na beira, lá vendendo cerveja, muitas vezes, vendendo água, vendendo churrasquinho. Quantas pessoas. E aí, quando você cai, você, com certeza, infelizmente, vai diminuir o número de torcedores. Quantas pessoas deixaram de ir ao estádio, enquanto essas pessoas, né, deixaram de ter o seu sustento. Totalmente. E então, imagina, na verdade, você pegar e trazer. Lógico que é um peso, muitas vezes, que tipo, isso aí não é um peso que muitas vezes você tem que carregar. Mas quando você passa muito tempo com as outras pessoas, né, e você realmente gosta do que faz e faz por amor e se preocupa com os outros, né, aí passa a ser uma coisa e passa a ser uma responsabilidade tua. Eu sempre falo que se Deus me deu, né, o poder de ser influente, é por um propósito. Verdade. E se não for para eu fazer, né, me posicionar e viver esse propósito com verdade, né, e usando a influência, claro, e direcionamento que Deus me der, então para que eu fazer? Para que eu fazer? Então, aquele dia foi um dia que, na verdade, eu tinha várias coisas
né, para fazer viagens marcadas. Eu desmarquei tudo, né? Infelizmente, sofre meu filho, sofre a minha esposa. E graças a Deus eu tenho uma esposa em casa que ela super entendeu. Em momento nenhum ela brigou comigo. Porque, caraca, a gente vai deixar de viajar. Porque ela, em momento nenhum, ela questionou isso. Entendeu? Eu fiquei em casa, quietinho, remoendo, mas com sentimentos de que pessoas me ligando, normalmente, e aí, Luiz, como é que vai ficar a situação? E aí, Luiz, e tal, sei o quê. Porque o meu contrato, na verdade, eu tinha mais um ano, né, de contrato, mas não sabia se o Ceará ia ter condições, né, na verdade, de ficar comigo, né? Mas em momento nenhum eu peguei e falei, cara, vou sair. Momento nenhum. Na verdade, eu falei, essa é a hora que eu vou ficar. Essa é a hora que eu vou ficar. Não posso sair do Ceará agora, né? Se a gente vai tentar, com certeza, né? Vai ser difícil, né? Mas momento de reconstruir o time, de voltar para a primeira divisão, eu quero estar lá. Eu quero estar lá. E tive várias propostas que eu creio e hoje eu tomo como distrações de muitas vezes tirar do meu propósito, né? Porque não é só viver o Ceará, é viver tudo que o Ceará, na verdade, me proporcionou. Se eu não fosse o Ceará hoje, eu não participava do projeto Valente Davi, né? Se não fosse o Ceará, talvez hoje eu tivesse declinado, na verdade, tivesse saído do Ceará, talvez o meu filho hoje eu nem tivesse, porque depois daquilo aí que eu pensei, o Joaquim nasceu agora 1 ano e pouco. Uhum. Entendeu? Então, em vez de eu murmurar ou então me vitimizar por conta de tudo que aconteceu, lógico que a gente tem erros e acerto no meio da caminhada, eu fui grato e entendi uma coisa, né? Eu creio muito nessa palavra e é uma palavra que é um norte para mim, que é Romanos 8:28, é um versículo, né, que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que são chamados. Todas. Então, se acontecer coisas ruins para mim, né, da mesma forma que acontecem coisas boas, eu sei que Deus tem um propósito. É difícil você entender e compreender isso, mas quando você entrega a sua vida de fato para Jesus, né, e quer viver uma vida pautada, na verdade, no que a palavra de Deus te diz, né, você entrega suas dificuldades, seus problemas, você consagra os seus planos, né? Porque eu tive uma proposta para sair do Ceará que praticamente para mim era irrecusável, né? Que foi a proposta que eu tive do Flamengo em 2019, né? Era o sonho do meu pai, era o sonho do meu irmão, né? Que quando eu era, hoje eu sou Ceará, mas quando eu era mais novo eu era Flamengo, entendeu? Teve um do Grêmio também, né? Não, tive. Me recordo. De inúmeros times, né? Na verdade, da Série A e times grandes, assim. Mas eu sou um cara muito reservado e também não gosto de ficar falando assim como se fosse para me gabar de ter tido isso daí, né? Mas hoje eu posso falar que, na verdade, eu tô no Ceará, né? Não só porque, sem demagogia nenhuma, eu gosto, amo o clube, é uma segunda casa para mim e eu não mostrei isso, né, tipo, só falando, né? Eu mostrei isso, total, né, foi através das minhas, na verdade, das minhas atitudes, né? E é o que eu busco. Por quê? Porque um dia eu realmente não só me convenci, né, a me tornar um cristão, mas sim me converti, né, a Cristo, né, a realmente seguir os exemplos, né, as atitudes, os valores. Então eu não negocio os meus valores, na verdade, por conta de proposta, né? Tem muito isso fixo na minha mente. Não vai ser proposta que vai me fazer trocar o propósito, entendeu? Por isso que eu sempre oro para ter uma direção de Deus, né? Porque eu poderia ter trocado o propósito por várias propostas. Igual, infelizmente, né? Cada um, claro, né, tem a sua meta de vida, né? Cada um tem os seus anseios, cada um tem os seus valores, e aí, dentro disso, faz as suas escolhas, né? Em âmbito financeiro, né? E âmbito profissional também. Mas, para mim, ainda bem que eu vi isso aí agora, faz até pouco tempo, né? Mas pelas minhas atitudes, até aqui dentro da minha história, dentro do Ceará, o dinheiro para mim nunca foi a causa. Sempre foi a consequência e sempre vai ser. Eu não me preocupo, eu tenho que ficar bilionário, eu tenho que ficar milionário. Não me preocupo com isso, porque eu sei que Deus vai me sustentar.
Se ele me prometeu uma coisa, eu sei que se eu estiver dentro do caminho, né, andando segundo a vontade dele, obedecendo, eu sei que ele vai me sustentar, né? E não é tipo só de da boca para fora. Deus sabe, é testemunho daquilo que, na verdade, eu estou falando, porque eu tive inúmeras propostas para ganhar muito mais, para talvez resolver a minha vida financeira antes, né, anos atrás, né? E eu escolhi sempre o propósito. Não troquei o propósito, na verdade, pela proposta, porque o dinheiro, para mim, ele é consequência. Escuta, Luiz, e quando é que o torcedor do Ceará vai ver o Luiz jogando? Clinicamente já está recuperado? Segura aí. O nosso tempo na TV já deu, mas quem quiser saber sobre essa pergunta do Nilo Facundo, estrategicamente do Nilo Facundo, fica com a gente no YouTube que a gente vai ouvir a resposta do Luiz, tá? Bate pronto com Luiz Otávio. Eu falo uma palavra, uma frase, você responde o que vem no coração, tá? Um ídolo no esporte. Falei no outro Messi, né? Não só pelo futebol, né? Eu acho que mais por algumas condutas, né? Que eu, digamos assim, que ele faz, que é correto em questão da criação de família. Legal. Né? Mas normalmente eu não teria um ídolo, né? Mas para não falar ninguém, eu vou falar o Messi. Um exemplo, né? Ele é bonzinho jogando bola. um atacante, o atacante mais difícil de marcar até hoje. Rapaz, mais difícil? O Fred. Fred, né? Uhum. Olha só, cara. O Fred, por conta que eu já expliquei isso aí algumas vezes, né? Normalmente as pessoas escolhem, né, os atacantes, né, que são mais rápidos, habilidosos, entendeu? Mas eu nunca tive dificuldade para marcar esse tipo de jogador, porque eu falo que esses são os que dão a segunda chance pra gente recuperar, porque eles sempre querem dar um toque a mais. Já o Fred, né, assim como o Pedro, também são atacantes de muitas vezes de um toque na bola. Chegou, então, bateu. Bateu, fez o gol e aí eu fiquei na saudade, né? Então, são os mais difíceis de marcar por conta disso. Eles não te dão segunda chance, não te dão oportunidade de você recuperar talvez uma bola. Uhum. Um companheiro ideal. Companheiro ideal? De zaga. De zaga? Rapaz. Que jogou comigo ou... Não, vou te dar uma colher de chá. Pode escolher um aí que você gostaria de jogar. Cara... Aí você não mexe com quem já jogou, né? Eu gostaria de jogar... Eu creio que era um cara que eu me inspirava muito, era o Juan. Juan, cara, monstro. Juan tá na seleção? Tá auxiliar técnico, né? Da seleção. Excelente ser humano, inclusive. Coordenador técnico. Um ser humano excelente. Um sonho no futebol que você ainda não realizou. Não realizei? No futebol? Se existir, né? Porque pode ser que você já tenha ido além, inclusive. Ou já realizou? Acho um sonho que eu ainda não realizei. Talvez seria ter jogado na seleção, né? Boa. Tem algum ritual antes do jogo, assim? Tem alguma... Não vou dizer superstição, né? Porque você é cristão. Mas tem algum ritual mesmo que você costuma fazer? Normalmente eu sempre... ouvindo do ônibus, ouvindo música. Quando chega né, mais próximo, assim, do jogo, eu tento ouvir algumas frases, assim, que me motivam. Ler algumas coisas que estão nas minhas notas, né? De motivação de anos atrás, né? De alguma coisa que normalmente em algum momento eu peguei e disse, ou ouvi e escrevi ali. Eu tento ver muito isso também e assistir vídeos motivacionais, às vezes, bem antes do jogo, quando eu tô no ônibus, eu costumo fazer muito isso também. Mas você entra com o pé direito e se benze também? Eu já entrei muito com o pé direito, já. Mas agora eu não entro mais, não. Um técnico? Um treinador? Assim, como assim? Que trabalhou com você, né? Que trabalhou comigo? E que você considera o melhor. Ixi, rapaz. Que você já trabalhou. Rapaz, é porque são personalidades, são contextos, não contextos diferentes, né? Que eu gosto, um cara que me fez, evoluir, 2 caras, né? Que me fez evoluir muito, muito aqui no Ceará, na verdade, foi o Thiago Nunes e o Wenderson, né? Mas igual o Wenderson tem os dois têm uma personalidade, na verdade, forte,
Mas nessa questão de jogo, eles me fizeram evoluir bastante. Então, eu gosto bastante do estilo de jogo deles. Igual, tipo, agora o Chamusca e o Lisca são caras, assim, que o Lisca mais nessa questão de campo, de jogo, assim, de treinamento, é um cara ferrado, né? Entendeu? Aí o Chamusca é um cara mais paizão, né? Entendeu? Foi o primeiro, assim, um dos primeiros treinadores que eu peguei aqui, mas eu tenho um carinho, assim, grande, na verdade, por ele, né? E o meu treinador hoje, né? Legal. Entendeu? Que eu já tinha trabalhado com ele, já é um cara de caráter ímpar. Gosto muito dele. Entendeu? Eu tenho uma admiração, assim, muito grande pelo Condé, né? Pela pessoa que ele é. Porque desde que eu conheci ele lá atrás, ele continua, na verdade, com a mesma integridade, sendo a mesma pessoa de caráter. Então, se for para votar, eu vou no Condé hoje. Show. Uma decepção na carreira? Uma decepção na carreira? Rapaz, isso aqui eu não precisava ter vivido. Não precisava. Aconteceu, eu me decepcionei. Não precisava ter vivido. Uma decepção. É difícil falar de uma decepção, né? Deixa eu ver, uma decepção. Só alegria. Decepção, acho que foi... Não sei. Eu não tenho assim, uma decepção. Rapaz, é difícil falar. Eu acho que o versículo que você usou pode... traduz um pouco do que você sente agora, né? Porque se todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus segundo o seu propósito... Então, uma decepção também funciona para isso. Exatamente. Te faz crescer e amadurecer. Exatamente. Por isso que eu tô falando. Legal. É difícil pegar e dizer. Legal. Então, para finalizar... Eu posso fazer uma? A Rocha. Finalizar contigo. Vai. Uma dessas que eu tô indo contra a parede. Um assessor de imprensa. Meu Deus. Aí foi covardia, né? Fala o que tá mais próximo. Então. Brincadeira. Vamos pra frente. Responde não precisa não. Todos são bons. Gente boa. Ó, a gente vai pros acréscimos. Se juntar todos, dá um. Que isso, cara? Dá não. Dá. Na parceria. Dá. Eles são parceiros. Tá certo, então dá. E a gente vai pros acréscimos, que aí eu vou presentear, mimar o meu convidado e a gente vai finalizando, mas a gente vai registrar quem está participando com a gente no chat aí, tá bom? Então deixa nos comentários também. Gente, deixa eu falar aqui rapidinho algumas coisas para vocês. Primeiro, é sobre a Dicaios Jeans, uma marca que está fazendo a diferença no estado do Ceará, com muita qualidade, design moderno e também preços acessíveis. Excelente. Tá aqui, ó. Hoje eu estou vestindo Dicaios, tá? Dicaios. É básico, tem feminino, tem calça, tem bermudas, camisas básicas, regatas. Excelente. Eu quero te convidar para conhecer nas redes sociais Dicaios Jeans. Na verdade é @usedicaios. @usedicaios. É assim, ó. D-I-K-A-I-O-S. Dicaios Jeans. Eu quero que você conheça. Eu estou conhecendo um pouco mais de perto e tem sido muito gratificante a qualidade desses produtos, ok? Dicaios Jeans, que inclusive está presenteando o nosso convidado de hoje. Deixa eu trazer aqui, ó, Dicaios, uma camisa show de bola. Será que é preta, hein, cara? Tem que ser, né? Ou branco. Ou branco. Eu tô com vontade de abrir, mas vou deixar para ele mesmo. Tome aí. Luiz Otávio Dicaios Jeans. Cara... Obrigado, Dicaios. Muito obrigado aí pelo presente. É um mimo aí pro nosso convidado, cara. É preta mesmo? É preta, até que enfim, graças a Deus. Acertaram, hein? Obrigado, vocês acertaram a cor. Cara, de verdade, excelente qualidade, enfim. Então, Dicaios Jeans, @usedicaios. Quero falar sobre o SAFES, Sindicato dos Atletas de Futebol do Estado do Ceará, que sempre apoiou o Maestros da Bola. Começamos quando o Luiz Otávio chegou no Ceará, estávamos começando esse projeto, ainda na internet, depois fomos para o rádio e agora estamos na TV. Desde 2017 que o SAFES nos dá todo esse suporte. Muito obrigado, Marco Gaúcho e todo o corpo diretivo do SAFES, tá? Também quero falar do Machado Motos, motos novas e seminovas, além de equipamentos e acessórios, você encontra na Machado Motos. Então entra nas redes sociais também do meu parceiro Major Machado. Quer tirar sua carteira de habilitação? Assim como o Adriano?
Então, autoescolagenesis.com.br. É uma rede genuinamente cearense, são várias autoescolas, Diamante, Gênesis e Shalom. Diamante, Gênesis e Shalom. Tem Groaíras, tem Camusim, tem Pacaju, tem Pajuçara, Fortaleza, são várias sedes, tá bom? Então, entra em contato com eles, autoescolagenesis.com.br, o princípio da educação no trânsito. Para fechar, mais um mimo aqui pro meu parceiro Luiz Otávio. Será que é preta? Eu não sei. Entendeu? É escura, né? Pode ser. Ah, é? A turma da F, tá? Muito obrigado, rapaziada. Fernandão, Deus te abençoe, campeão. A F que está patrocinando vários times. Eu vou falar não porque tá falando do Ceará hoje. De bola. Obrigadão também. Agradeço. Fernando, obrigado, hein? Deixa eu ver se é preta. Ai, acertou de novo. Olha aí, então pronto. Então, tô despreocupado. Vamos lá. Só mais algumas perguntas, alguns minutos, e vamos registrar o pessoal que está participando com a gente, né? Renan Valente, Aquela velha luta. Será que eu vou enxergar, Nilo? tá aqui o suporte. Pois vai, arrocha aí. Carlos Falcão, boa tarde a todos da mesa do Maestro da Bola. Eduardo Souza, aguardando você em campo, grande capitão. Já vem a resposta aí, já, né? Gratidão. É. Inclusive. Eu tenho o Carlos Falcão aqui, faz uma brincadeira comigo, dizendo que eu tô indo pra rapaz. Globo. Ih, rapaz. Aqui tá bom O homem é bom, demais. o homem é bom, Aqui o tá homem é bom bom. demais. Esse é parceiro e é bom. Ídolo máximo, Luiz Otávio, Caio César. Olha aí, Tá meu assistindo a parceiro gente. Caio Abraço, César. Um Caio abraço pra César. ti, campeão. O Vozão, ele ainda diz, a torcida do Vozão te ama, Luiz. Gratidão. Gilberto Melo, Luiz Otávio, um caráter ímpar. Um dos melhores zagueiros que vi jogar no Vozão. Caráter ímpar, concordo. Inclusive, estivemos aqui com o Solimar, falou milhares do Luiz Otávio, é muito legal. Gilberto Melo, infelizmente, as lesões o prejudicou, né? Nesse caso, mas aí você já vai dizer como é que você tá, né? Vamos ver se o capitão volta. Ainda tem mais 6 meses, 7 meses, tá, provavelmente, né? Já Pronto, deve né? estar treinando. A gente tá vendo aí pelo muco do cara, ele tá bem, né, cara? Já tá forte. Qual foi a pergunta mesmo, pra ele responder? Exatamente essa, quando é que ele volta? Clinicamente, como é que ele está, saudade. né? Clinicamente, como é que ele está? Então, eu tô seguindo evoluindo. Tem muitas pessoas, às vezes, não entendem e não sabem o processo, muitas vezes, que é um atleta para passar por uma reconstrução de ligamento, né? Igual eu passei. E eu fui rescindível ainda, né? Porque eu acabei lesionando, né, novamente o mesmo joelho. Aí eu fiz a reconstrução, não só do cruzado, mas no medial e também do lateral, né? Então foi um tempo ali mais na parte de clínica, ali na parte do DM, né? Um cuidado especial, né? Em questão para retirar a dor, né? E agora estou num processo, na verdade, de fortalecimento, recuperação da minha massa muscular e também da minha força, com algumas idas, na verdade, ao campo. Eu tenho conseguido fazer isso, graças a Deus, eu tenho diminuído essa questão da dor, né? Mas aí é o processo que hoje, antes você se voltava com, se eu não me engano, com 6 ou 7 meses, hoje você tem que passar 9 meses de parte clínica mesmo. Então, no segundo semestre, se Deus quiser, aí eu já vou estar treinando normalmente com o grupo, se Deus quiser, né? Para daqui a pouco estar também à disposição, né? Mas a minha maior, na verdade, não, responsabilidade não só comigo, mas a minha maior alegria é só de estar de novo treinando, né? Porque eu creio que muitas pessoas às vezes duvidaram se eu ia voltar, na verdade, a correr, né? Ou Meu a Deus. jogar, né? Futebol, né? Não só por conta de N, né? Fatores ou de N pessoas muitas vezes que não conhecem, né? Minha garra, minha disciplina, e dificilmente, na verdade, eu vou desistir de algo se eu tenho alguma chance ou alguma possibilidade. Então eu tenho feito o meu melhor, tenho me cuidado bastante. Sou muito grato às pessoas que têm cuidado, na verdade, porque é um cuidado de mim, né? A todo o departamento médico. Agora eu estou entregue, graças a Deus, à preparação física também, né? E vou continuar trabalhando para que o mais rápido possível, dentro do tempo que for traçado para mim, eu possa estar à disposição. Mas o mais importante para mim, nesse momento,
né, voltar a fazer o que eu mais amo, que é jogar futebol. Mas me explica uma coisa. Você falou que está voltando, que já está na academia, que tem ido ao campo e que tem diminuído a dor. Nesse processo de você ir para a academia, para recuperar a massa muscular, ou de ir ao campo, a dor nos exercícios, na movimentação, ela existe e tem que insistir até que ela diminua? Não. Você já tem que ir sem dor? Não, normalmente eu vou sem dor, mas normalmente no pós-treino em algum exercício você ainda fica, porque o corpo ainda está o quê? Se readaptando a receber a carga, não só dos treinos na academia, mas também dos treinos no campo, né? Por isso tem que ser numa crescente, né? Um peso, movimentação crescente, para que você não coloque uma carga maior do que você está preparado. Negócio, o meu joelho é como se ele fosse agora é como se ele fosse um bebê. Ele está aprendendo novamente todas as funções. Entendeu? A partir do momento que eu mexi nele, na verdade, que é feita a cirurgia, né? Ele está aprendendo novamente. Eu não sou excelente ou um médico, né? Na verdade, para falar com questões mais técnicas, na verdade, né? Mas eu estou falando de algo que eu sinto, né? Que eu convivo, né? Na verdade, né? E que eu faço, né? Eu comecei uma semana normalmente com mais dor, aí vai passando a semana e eu vou me adaptando com os exercícios normalmente que eu vou fazendo, aí eu vou evoluindo esse quadro. Luiz, me diga uma coisa, independente da rotina do Ceará, que jogue, que não jogue, você tem um plano de trabalho definido diariamente, semanalmente, para a tua recuperação? Tenho. Todo. Desde o momento, na verdade, que eu me machuquei, eu me lesionei, o Ceará traçou um plano... Isso dentro de Porangabuçu ou em casa também? Como é que é? Não. Só dentro do clube. Só dentro do clube. Todos os exercícios, na verdade, qualquer atividade que eu vou sempre fazer... acompanhado? Tem que ser sempre acompanhado. Pelos profissionais. Não posso fazer fora do clube, não. Pessoal, pensa Faço que... uma coisinha em casa, mas ali é mais a parte, sim, tipo de core, né, de alongamento, mais de parte complementar. Mas agora, se for alguma coisa, se for usar aparelho, alguma coisa, eu não posso, na verdade, fazer. Porque o pessoal pensa, ele vai se lesionar, fica em casa de bobeira, no treino e tal. Não. Tem que ir lá bater ponto. Exatamente. Eu estive um tempo com o Mota e, na época, ele estava no Ceará. Aí... ele foi muito... Ele era alvo, né, cara, de muitas críticas e tal. E eu estava acompanhando ele. Nesse momento, ele todos os dias tinha que ir ao clube, como foi que você falou? Bater ponto. Bater ponto, né, cara? Porque tinha que ir lá se apresentar, tinha que fazer os exercícios que foi programados e tal. Então, assim, não é ficar em casa de bobeira, muito pelo contrário. E ele falava isso, cara, isso é mais desgastante do que ir treinar. Porque eu preciso estar lá, eu tenho que bater o ponto, eu tenho que fazer, enfim, todo esse processo. Luiz, eu queria que você falasse sobre... Você citou aí, cara, mas não explicou. Valentes de Davi. Fala pra gente o que é esse projeto, qual a atuação do Luiz Otávio, como é que a gente conhece, se precisa... Enfim, o que é exatamente e se, de repente, a gente pode contribuir também de alguma forma. Olha, o projeto Valentes de Davi é um projeto que nasceu no coração de Deus, eu creio. É um projeto lindo, que eu tenho a oportunidade de participar dele desde 2019. Né? Já passaram algumas pessoas que contribuem, acho que até hoje lá, né? Que o Fabinho, que era um cara que não só meu amigo pessoal, assim, mas que tipo ajudou muito a estruturar, né? A dar corpo, né? ao projeto, juntamente com as pessoas que são primordiais lá, que hoje é o Solimar e a Silvana, né? Principalmente. Né? E assim com o João, que é o filho deles também, né? Integrado com todas as outras pessoas ali que participam. Hoje tem o André, que está mais conjunto comigo. E normalmente, como acontece? Tem programações lá, né? Praticamente quase a semana inteira. Né? Antes não tinha, mas hoje o projeto oferece, né? Ginástica artística, né? Ritmo para as meninas. Né? Tem um projeto do futebol. Eles têm aula, na verdade, de canto, música. Que legal, cara. Computador, hoje. Tudo através de doações e pessoas de se doarem o seu tempo. Hoje, o que mais difícil, na verdade, né, é doar o tempo. Hoje, você pode, muitas vezes, comprar muitas coisas, mas hoje as pessoas estão tentando, muitas vezes, comprar o tempo. Né, que muitas vezes não se tem, está escasso. Né, você se preocupar com o outro, você se dispor pelo outro. E todas as segunda-feiras,
né, eu vou lá, levo uma palavra, estudo, instrução através da Bíblia, né, para que possa dar direcionamento, né? Hoje você vê dentro do projeto crianças que eu peguei lá em 2009 que eram pequenininhas, hoje já estão gigantes, são monitores, ajudam a coordenar, muito bom, né? Cresceram junto dentro do processo, né, do projeto, que o projeto tem crescido, então tem dado direcionamento a muitas crianças, né, que saíram das ruas, poderiam estar, né, fazendo outras coisas, né, usando droga, né, envolvida com outras coisas no meio do crime e tal. Assim, também, infelizmente, eu posso dizer que outras que saíram do projeto acabaram indo para esse caminho. Entendeu? Mas o que eu falo sempre lá é que se a gente conseguir salvar ou dar continuidade, né, naquilo que Deus está colocando dentro de nós, para que essas pessoas ou essas crianças, né, possam seguir futuramente, a gente vai estar muito feliz. Né, porque a gente está semeando ali, a gente está semeando na vida dessas crianças, e o amor ali para a gente é a resposta. A resposta para a dor, né, de muitas crianças aí que sofreram ou foram vítimas de alguma coisa, abuso ou outra coisa do tipo, né, e muitas vezes até da falta de uma criança que muitas vezes perdeu o pai, muitas vezes perdeu a mãe. E a gente tenta de alguma forma, né, através não só de todas essas atividades, mas principalmente, né, através de Jesus Cristo, devolver isso para elas, né, para que elas possam daqui a pouco lá na frente se tornar pessoas de bem, pessoas de caráter, íntegras, né, e que isso não possa só parar neles, né, que possa continuar, né, como se fosse um ciclo, na verdade, vicioso. Então, o projeto Valência Davi é muito isso, passa muito pela mão, com certeza já falei da Silvana e também do Solimar, sua família, né, que tem se empenhado dia após dia, né, a fazer o projeto, na verdade, funcionar. Né, e graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida deles. E hoje também, graças a Deus, tem o André lá, que é outro, um homem de Deus também, que tem nos ajudado muito. Até propriamente, né, hoje a irmã da Silvana, a Sami, entre outras pessoas, acho que não dá para falar o nome de todo mundo, né? Mas tem muitas pessoas que, na verdade, ajudam ao projeto a crescer e desenvolver. Eu estou falando dessas pessoas, são as que eu tenho o contato mais de perto. Muito legal. Né? Muito legal. Solimar, que é volante, foi volante, jogou no Ceará, Ferroviário. Deixar um abraço para Gabriel Ricardo, muito obrigado pela audiência também, meu parceiro, ele manda mensagem para a gente aqui, aliás, para o Luiz também. Pedro Renan, muito obrigado, da mesma forma. E no YouTube, chegou alguém, Nilo, por aí, para a gente finalizar? Continua. Então pronto. Podemos finalizar? Tranquilo. Show de bola, né? Cara, eu queria primeiramente agradecer a assessoria do Ceará, sempre muito disponível, em especial Israel e Matheus, que são os que eu mais trato, né? São os que eu mais converso. Matheusão, cara, muito obrigado, de verdade, muito obrigado, sempre com a gente, sempre que a gente precisa, dentro do possível, obviamente, a gente sabe a correria que é, né? A gente sabe demais disso, a gente entende perfeitamente, mas obrigado, viu, bicho? Tamo junto. Vou te dar até um croissant desse aqui de presente. Niloncio, meu parceiro, obrigado, amigo. Cara. Tu é uma bênção. Olha, você cara. ter me proporcionado dentro da imprensa um dos melhores momentos, sabe? Porque esse tipo de conversa aqui, além de ter um registro histórico, né? Sim. Porque eu acho que pouca gente faz esses registros hoje. Né? Você disse que vai lançar um livro, fica aí para os anais da eternidade. Futebol cearense, a vida da gente em si, a gente não costuma registrar. A gente passa pela vida sem registro. Só tem um registro de nascimento. O restante não resiste. E para o torcedor em especial é muito interessante. A gente viu pelas manifestações, Luiz, o carinho que a torcida do Ceará tem por você. Né? E torce para que você volte. Infelizmente, tudo na vida é assim. Tem começo, meio e fim. Claro. E eu costumo dizer assim, se cobra muito de jogador de futebol. Quanto mais você ganha, mais responsabilidade você tem. Eu digo sempre, contratar jogador de futebol, ninguém quer jogador depois de 30, porque tem prazo limitado. Para mim, se ele entregar com 40, tá bom. Não tem problema nenhum. O problema não é a idade, é a entrega. Mas a gente sabe que a condição física é desgastante. Alto desempenho não é brincadeira. Futebol não é negócio para menino, né? Para profissional mesmo. E essa entrega gera um desgaste muito grande. Infelizmente, é assim. E é a maior paixão nacional. Então, quando eu venho para esse tipo de programa, para mim é uma realização, porque eu conheço o Luiz do jogo, mas não conheço de perto, de história. Então, a gente passa a admirar cada vez mais, porque a gente que está aqui perto conhece e dá oportunidade ao torcedor
né, independente de clube, de conhecer também, além do atleta, conhecer a pessoa. A gente vê que o Luiz, pouca gente conhece, né, esse lado do ser humano. E essa história dele, lá de Carmo, Perfeito. até chegar no Ceará. Ele explanou aqui em 1 hora a vida dele. Então, para mim, é motivo de muita felicidade participar desse programa, porque eu me integro cada vez mais no futebol. E, para mim, hoje, é uma realização. Ser feliz, para mim, hoje, é estar envolvido no futebol. Sensacional. Sensacional mesmo, né? Eu fico feliz de ouvir isso, né? Com certeza também, quando eu venho, a gente nunca espera, né, sair daqui tão cheio igual eu tô saindo, assim. Né? Não só gratidão, né, mas também de ter a oportunidade de conhecer um pouco de vocês também, até pelas falas, né, a gente consegue, eu sou muito perceptível, assim, né, eu sei se o cara, né, eu consigo sentir muito, assim, eu sou muito sensitivo, né, se o cara tá sendo honesto, tá sendo verdadeiro, né, e eu consigo ver isso, né, Legal. essa verdade, né, em vocês, né, eu creio que vocês são um cara, já dá para ver que vocês são muito família, né, e eu vi até agora, até um tenista, ele é negro também, né, e falou que, tipo, não interessava ele a ganhar título, a maior vitória dele era ter uma família feliz. Aí eu falei, caraca, esse cara tá com o mesmo pensamento que eu tô nesse momento da minha vida, entendeu? Mas, na verdade, eu sempre refleti isso. Ter uma esposa que seja honesta, pra gente que possa criar os filhos também na mesma forma, e graças a Deus eu tenho conseguido, que todas as vezes, né, que eu vou a algum lugar, ou então eu vou na escola do meu filho, eu escuto, né, as pessoas elogiando ele por conta da conduta dele, me faz acreditar. E falei, cara, eu estou no caminho certo, né, com o meu filho, com a minha família, né, eu também, eu acho que eu tenho instruído, eu tenho muito a crescer, a evoluir, né, com certeza como pessoa, e essas conversas, essas trocas, na verdade, é o que nos faz, na verdade, crescer, né? Eu poderia, muitas vezes, estar em casa, talvez, né, no celular. É uma coisa que eu tenho falado muito. Segunda-feira eu fui no projeto e falei, né, tome cuidado, né, com o que vocês assistem, na verdade, no celular. Não é usar o celular, é mais usar com mais intenção, com mais saber de crescimento, né? É o que eu tenho conversado muito com o meu filho. Ele está com 14 anos, então na idade de troca. Mas eu pergunto para ele, você conhece o fulano? Você conhece o ciclano? Aí, graças a Deus, essas pessoas que eu não acho que teriam boa influência nele, ele não conhece ninguém, porque ele não tem Instagram, né? Não tem Instagram. Igual, ele tem celular, mas ele não tem rede social. Né? Ele usa o celular, né, na base a ligar. Ligar para 3, 4 amigos que ele sabe que é amigo dele, ele já consegue diferenciar essas coisas, né? E eu consigo perceber isso, né? Mas eu sei que quanto mais, né, é dado, mais realmente é responsabilidade. Exato. Então, quando ele for crescendo, né, e quando ele for aumentando o leque dele, vai ter mais responsabilidade. Eu vou ter mais responsabilidade, até que ele, de fato, saiba tomar as decisões dele propriamente, sem, na verdade, a minha ajuda. Pode até se aconselhar, mas aí as atitudes e as decisões que ele tomar, e ele também arcar com as consequências. Hoje eu ainda consigo arcar com algumas, porque ele ainda não saiu do meu norte ali, que eu tô dando pra ele, mas daqui a pouco ele vai ter o próprio, né? Verdade. Luiz Otávio, sucesso, prosperidade, que Deus abençoe cada vez mais. Amém. No futebol, no Ceará, na vida, em família, nos projetos, nos futuros projetos do futebol ou fora dele. Que Deus te cubra de bênção aí cada vez mais e que faça prosperar. Eu sempre falo, né, que prosperidade não é dinheiro, são boas amizades, saúde, família. Isso de fato é prosperidade. Então que Deus derrame cada vez mais sobre a sua vida esta prosperidade, que você continue sendo esse homem, esse líder, esse exemplo, essa referência onde você passa, tá? Deus te abençoe e sucesso, meu irmão. Amém, muito obrigado. Deus te abençoe também. Valeu, meu povo. Se inscreve no canal, deixa o seu like, hypa esse vídeo, compartilha com quem você conhece, porque somos o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Explica melhor. Do esporte cearense, porque não obrigatoriamente Luiz Otávio, por exemplo, não é cearense, mas faz parte do esporte cearense. Sérgio Alves, Petróleo, essa turma, Manuel Tobias, não nasceram aqui, mas fazem parte da nossa história.
E tem outros que não obrigatoriamente fizeram muita história aqui, mas nasceram aqui, como o Jardel, por exemplo, fez mais história fora do que dentro do nosso estado. Mas, enfim, o maior acervo do esporte cearense e dos cearenses no esporte. Eu me despeço por aqui, fique você e toda a sua família na paz de Cristo e lembre-se, seja memorável sempre. Valeu, tchau. Obrigado por assistir mais esse episódio. Se inscreve no nosso canal e compartilhe com as pessoas para a gente ser alcançados por mais maestros, assim como você.